Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Bom, tivemos aí um primeiro semestre no comércio com muitas demissões. Foram 3 mil empregos a menos aqui em Florianópolis e em Santa Catarina 3.701 lojas fechadas. Bom, e agora a ideia é discutirmos aqui a retomada do crescimento. Vai se dar de que forma, Estela? É pela confiança que o consumidor vai ter no futuro da economia? A questão aí do impeachment vai ser importante para gerar uma confiança maior nos mercados, enfim, e no comprador também? Olha, isso, na verdade, o consumidor brasileiro já está vendo a situação melhorar. Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas do final do mês passado que aponta uma expressiva melhora da confiança do consumidor. Isso cerca de 4 pontos depois de mais de um ano com a queda da confiança. Isso é muito importante porque o consumidor pode voltar a comprar. Outra coisa é que o empresário também está voltando a ter confiança. Nós tivemos pesquisas aqui do estado apontando isso. O industrial catarinense está com mais confiança e pode voltar a investir. As grandes indústrias estão voltando a investir. Isso significa mais movimentação da economia, mais geração de emprego. As pequenas e médias estão ainda avaliando o cenário. No caso do emprego, a situação da indústria parou de piorar. Nós temos uma situação estável, pelo menos o que apareceu na pesquisa. E na indústria aqui no primeiro semestre do ano a gente teve um saldo positivo com mais de 5 mil vagas. Então tudo indica que essa retomada vai começar pela indústria. E quanto à confiança, muitas empresas pararam para esperar a definição política, porque nós estamos há 6 meses com 2 presidentes, né, que é a presidente afastada e o presidente interino. E agora a gente vai ter uma decisão. E os empresários esperam essa definição e também esperam que o governo aprove, que o Congresso aprove uma limitação de gastos, que todos os gastos públicos aumentem somente dentro da inflação do ano anterior, porque isso, se gastar mais, dá um desequilíbrio nas contas públicas, isso causa a elevação dos juros, causa queda de investimento e muitas despesas com juros do governo federal, e isso que está ajudando muito a causar essa crise. E até a inflação, né? Quando a gente tem inflação altíssima como está. Claro. Estela, algo que é inacreditável, né? Porque você que lida todo dia com isso, economia é confiança nos mercados, é confiança na política, é confiança do consumidor, ele ter uma perspectiva de que a coisa vai bem, não que vai quebrar, de que vai ter demissão, enfim. Então nós temos aí, com a pressão dos sindicatos, o que aconteceu? Houve um aumento para várias categorias profissionais no Serviço Público Federal, o impacto de 58 bilhões. 58 bilhões. Quer dizer, então o governo anuncia um déficit de 170 bi e aprova aumento de 58 bilhões para os funcionários públicos que ganham acima da média da população. Aliás, o Diário trouxe a informação essa semana, né? O rendimento médio, o salário médio do trabalhador catarinense caiu para 2.100, alguma coisa nesse sentido, bem acima da média dos servidores públicos federais, isso não resta a mínima dúvida, e nós temos 11,6 milhões de trabalhadores demitidos no país. Quer dizer, então a gente ainda fica refém dos sindicatos, e os parlamentares, como estão muito mais pensando na reeleição do que na economia do país, cedem à pressão, e isso vale para os governos também, para o governo Temer, que cedeu também, né? Olha, o que a gente viu aí que o governo Temer parece que ele está voltando. Eu vi umas notícias hoje de manhã que ele está voltando atrás nesses reajustes, até não vai dar reajuste para o Supremo, porque realmente no momento que você tem uma população toda do trabalhador privado com salário médio baixo, como aqui em Santa Catarina, nós somos um dos melhores estados do Brasil, nosso salário está menor do que 2012 em poder real de compra, e aí os servidores são os únicos que não perdem emprego e ainda ganhar reajuste de acordo com a inflação. De repente, numa crise profunda, a gente tem que repensar um
pouco isso, né? Dividir essas perdas. Porque, embora todo mundo, eles julgam que eles têm direito, nós realmente no Brasil temos duas categorias. Temos o servidor público e o servidor privado. O servidor público, ele sempre teve uma renda muito acima do setor privado. E o ideal para a gente ter um equilíbrio seria que as rendas fossem muito parecidas, né? E as regras equivalentes também para a Previdência. Exatamente. Lembrando que os servidores dizem, é verdade, mas nós estamos sem aumento há 8 anos. Ok, mas mesmo assim... É a questão da adequação do momento, né? Adequação do momento. Eu tenho um dado aqui que eu queria colocar para debate, porque a Estela divulgou algumas matérias sobre fechamento de empresa e o próprio Diário Catarinense divulgou agora recente de que as empresas fechadas no primeiro trimestre foram 3.500 por aí. Não chega a 4.000. Eu tenho primeiro semestre, primeiro trimestre. Tá, trimestre não tem. Quase 4.000 empresas fecharam. Empresa, todas. Sim. Comércio, serviço, indústria. Primeiro trimestre. E primeiro trimestre. E no mesmo primeiro trimestre, na mesma pesquisa, tem mais de 6.000 empresas abertas. Então, essa conta não fecha. Entendeu? Quando diz, olha, o saldo é 4.000, o saldo é quase 4.000 positivo. Positivo. Se tem mais de 6.000 empresas abertas e 3.000 e poucas fechadas, o saldo é positivo em quase 3.000 empresas. Então, essa conta não está fechando. E eu já participei de debate aqui em que traz estatística que depois a gente vai verificar não é correta. Então, ou o Diário Catarinense errou, ou estão usando números falsos. Nós estamos aqui com órgãos que representam os lojistas. Eu sei, mas está aqui escrito. Este número, mas se esse número aqui está correto, o número da FEComércio, CDL, está errado. Não, o número da FEComércio está certo porque... O número da FEComércio está certo, eu tenho que defender, desculpa eu falar assim, porque ele é feito com base no Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho tem umas estatísticas muito claras que as pessoas fazem periodicamente. Essa outra pesquisa, nós também pegamos, se não me engano, não sei qual é que você está falando, mas a gente pegou com a junta comercial. Aí inclui várias empresas, e o que aconteceu também nesse período... Empresas, comércio, serviço, são todos os setores, mas só que muitas pessoas que perderam o emprego abriram o MEI, que é uma empresa individual. Então, uma empresa individual é diferente dela trabalhar numa empresa. Ela foi talvez forçada a abrir isso porque ficou sem emprego. Então, é diferente você ter uma empresa normal que está gerando algum emprego e uma empresa individual que não está gerando emprego. Individual tem uma diferença de emprego e posto de trabalho. A individual gera posto de trabalho. Isso é importante para a economia. Aliás... Sim, mas ela é uma empresa, né? Claro, uma empresa. Então aquela estatística colocada aqui pela FEComércio, CDL, e publicasse também, ela está errada. A estatística está correta. Senão a gente fica enganando a população. Não, a estatística está correta pelo saldo, é o saldo de vagas. A gente tem 3.000 empresas fechadas e abertas. Não, mas o saldo... Nós temos 3.701 empresas no saldo negativo. O saldo... E são empresas com pelo menos um empregado. Não, o saldo está aqui. Então tem um critério aqui, empresas com um empregado. Pelo menos um empregado. E a gente sabe a importância do programa MEI, mas o programa MEI ele também tem uma limitação, ele faz com que esses postos de trabalho ele tenha uma limitação sobre o seu faturamento, enquanto a gente tem empresas que geram emprego e que fazem com que a economia reacenda. Então realmente a gente tem um saldo negativo, apesar do saldo estar desacelerando, eu acho que isso é importante, mas esse saldo negativo é preocupante e é algo que a gente tem que abrir o olho e acompanhar. Sabe qual é o grande problema que a gente enfrenta, o movimento sindical? Nós enfrentamos isso todo ano. Se olhar o ano passado, o ano anterior, quando chega no mês de julho, mês de agosto, quando tem as grandes negociações coletivas aqui na Grande Florianópolis, no Estado, aí aparecem estatísticas negativas, publicada pela FEComércio, o CDL não, porque não tem essa competência. São dados do Ministério do Trabalho. Do ponto de vista legal, todo ano. A gente teve uma sequência histórica. Todo ano acontece isso. Olha o ano passado. Desemprego, fechamento de empresa e tal. Não teve crise, Alain? Não teve crise? Tem, claro que tem crise. Mas não na dimensão que eles estão colocando. E se tem crise... Esses dados a gente pega sempre. Todos os meses tem dados, tipo, no caso do desemprego, a gente faz todos os meses. Sei, mas todo ano... De janeiro a dezembro. Chega no mês de agosto, vem a imprensa,
desemprego, fechamento de empresa, porque nós vamos sentar na mesa de negociação. Não é mesa. Isso acontece lá em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Bernardo do Campo. Pode parecer uma estratégia, mas eu é estratégia. desacredito, porque mas é estratégia, vem falando sobre isso continuamente. E todo ano fazem isso. Não só os dados das empresas fechadas, como o próprio faturamento, através da Secretaria da Fazenda, a gente teve um faturamento menor em 7,8% no varejo, né? Fora a inflação. Então, porque, Lindomar, vocês estão investindo no rentismo. As grandes redes... Mas eu tenho que dizer uma coisa Não, as grandes redes estão ganhando muito dinheiro. O negócio só existe por causa do lucro. Claro, mas as grandes redes... Claro, mas as grandes redes... A maioria está sem dinheiro. Mas Alano, o seguinte... As grandes redes estão investindo no rentismo. Mas o varejo não é feito só de grandes redes. O grande gerador de emprego e renda é a micro e pequena empresa. É o cara que tem um comércio pequeno de dois, é a mulher, a filha, 2 funcionários e tal. É esse cara que está fechando a porta. Esse não vive do rentismo. Eu tenho pena deles que eles vão pagar o pato junto com os trabalhadores. Eu tenho pena deles. Esse é o grande gerador. Porque as grandes redes investem na crise. O senhor viu a propaganda do Santander? Assim, logo na minha vez eu vou ter que abrir mão do lucro, né? Não sei se eu posso falar aqui na empresa. Pode. Você sabe qual foi essa sensação que o empresário tem hoje. Vocês sabem qual foi o lucro líquido de 5 redes de banco? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa? No ano passado? Quem é que proporcionou 69 bilhões. Quem é que proporcionou esse lucro? 69 bilhões. E vocês não combatem isso. Foi o governo brasileiro que pagou o juro alto. E vocês não combatem isso. Aliás, vocês entram na ciranda também. A gente está aqui dizendo vocês entram na ciranda também porque vocês investem no rentismo. Eu não posso entrar aqui no debate político, até por ano eleitoral. Mas não é político. Não, mas claro que porque fala o governo brasileiro, mas o governo brasileiro que o senhor defendeu também não combateu isso aqui. Claro, eu concordo contigo, também não. Foi o período que os bancos mais ganharam. Eu não estou dizendo que acertaram. Agora tem que combater. Os empresários nunca combateram isso. Falando em banco, uma das coisas que a gente olha no mercado brasileiro é que o brasileiro é meio acomodado para trocar de banco. Porque para fazer eles reduzirem a margem, a gente tem que trocar de banco, a gente tem que ir para a cooperativa de crédito, que seria ser dono do próprio banco. E tem várias alternativas, mas o brasileiro é meio acomodado para trocar de banco, por isso ele paga mais juros, um dos motivos pelos quais ele paga mais juros do que a média mundial. E é muito romântico aqui a gente ficar achando que o lucro vai ser distribuído. A sociedade é capitalista. Claro, por isso é que o debate é político. Sociedade capitalista, Estado mínimo, Estado mínimo, sem saúde, sem educação, sem universidade gratuita. É isso, Estado mínimo que vocês defendem. Vamos fazer o seguinte. É isso mesmo, esse é o debate. Muito para a política. Vamos falar de economia. Eu não posso entrar em debate político aqui, Alan. Peço que você me compreenda, por favor. Bom, seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial. Para daqui a pouco, Lindomar, quais são os segmentos da área varejista, e o Renato pode me ajudar aqui, que mais sentiram? E quais os segmentos que menos sentiram e, enfim, na retomada agora vai favorecer a todos, enfim, vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.